Bom dia, família abençoada, paz e bem. Dia 27 de maio, segunda-feira, o Evangelho está em São Marcos, capítulo 10, dos versículos do 17 ao 27. Eu convido você a chamar a luz do mundo e também para tirar os pensamentos vãs, desordenados e estranhos que nos assolam diariamente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se. Olha só que legal. Era ou não era um rapaz bom? Correndo e ajoelhou-se. Para mim já começa que era um rapaz bom. Era um rapaz que tinha muito amor por Deus. Continuando. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas todos nós somos bons rapazes, porque todos nós, quando nós entramos, é avassalador quando você entra para o reino, para as coisas de Deus. Você ama, é aquele ímpeto de amar e você não presta atenção nas coisas, você vai com tudo, né? E aí vem um baque para esse jovem rico. Vamos lá? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Aí começam os tapinhas. Tu conheces os mandamentos. É fácil todos nós conhecermos o mandamento. Agora é difícil seguir, mano. É difícil seguir. E Jesus é muito inteligente porque ele vai matando este bom rapaz, esse ímpeto, assim, na palavra. Não matarás, não cometerás adultério. Já começou, né? Não roubarás, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E aí ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado, já ainda naquele ímpeto, né? Desde a minha juventude. Ou seja, aquele rapaz, ele vem pegando fogo. Digamos aqui que ele estava reluzente, né? Porque é isso, né? Essa paixão, essa vontade de seguir a Jesus é isso. Você vem pegando fogo ali, você vai, Jesus vai te jogando fogo. Fogo. Nessa hora eu acho que ele estava reluzente, mas para que ele fosse fundido pela palavra de Deus, tinha que ter algo a mais. E Jesus, na sua inteligência, começa a botar nele aqui. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí chegou a fundição do ferro e com fogo. E é nessa hora que nós temos que tomar uma decisão, meus amados. Isso não é só com esse jovem rico, isso é para você também, meu irmão. Esta palavra de Deus eu já começo tirando para mim e para você aqui. Porque quando a gente está no caminho é muito fácil. Fazer bondades, seguir a Deus é fácil. Agora, se manter no fogo, se manter reluzente e se fundir com Deus, é essa parte que é difícil. Este é o recado de hoje. Então, o que eu e você estamos fazendo para se fundir com a palavra de Deus? Você já se perguntou isso? Vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Se a gente recordar lá, Nicodemos passou por isso. Porque Jesus chamou Nicodemos para ir servir. Mas Nicodemos tinha tudo. Tinha família, tinha filhos. E ele era velho, de idade avançada. E tanto é que na palavra pergunta: eu vou ser um nômade contigo? Né? Mas não era que era questão de ser nômade. Era questão de deixar tudo para trás para seguir o caminho. Ele não conseguiu, né? Mas nós conhecemos a palavra, nós entendemos, nós sabemos que
nós temos uma importância para com Deus. E aqui, o que Deus quer mostrar são para poucos, é o sacerdote, é o caminho religioso que você tem que largar tudo para servir a Deus. Amém? Vamos continuar. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus falou lá para Nicodemos, segue-me. Nicodemos não teve a coragem de largar tudo, porque ele tinha muito para largar. E aqui era a mesma questão do jovem rico, né? É uma comparação que tem coerência. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque chegou a hora da fundição. A gente quer seguir a Deus, mas a gente não quer largar aquilo que a gente tem. E para seguir a Deus, nós temos que fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza dentro de nós, dentro da nossa vida. E não é fácil. Não é fácil. Deus não quer que a gente não tenha riqueza, não é isso. Nós podemos ter riqueza. Ele não quer que nós sejamos apegados às riquezas. O apego nos tira do caminho de Deus. E todos nós temos esse apego, temos dificuldades. Amém? Porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui ele está se referindo à fundição. É muito fácil a gente falar que segue os mandamentos, é muito fácil falar que você conhece os mandamentos. É difícil seguir os mandamentos. Quando chega na hora do pega para capar, se faça a pergunta: você consegue seguir os mandamentos? Se faça essa pergunta todo dia. E é por isso que eu venho todos os dias com as minhas dúvidas aqui. Porque eu tenho dúvidas. Eu não sigo os mandamentos, mas eu procuro me arrepender diariamente de tudo que eu faço de errado, de tudo que eu não consigo seguir. E é isso que Deus nos dá. Ele nos dá o arrependimento. O arrependimento, ele vai nos dar a graça de Deus, porque o arrependimento nos leva a reconhecer que a gente não consegue seguir a palavra de Deus, que a gente não consegue seguir os mandamentos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, que para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje vem nos dizer fortemente: arrependei-vos. Todos nós temos esse ímpeto de amar a Deus, de se ajoelhar, de se jogar, de se lançar, porque todos nós somos necessitados da palavra de Deus. Mas a gente só quer pegar aquele foguinho, sabe o que eu venho falando? Aquele foguinho. Quando vai ficando reluzente, a gente começa a ficar com medo. A gente começa a ficar com medo. Porque a gente vai se aproximando da intimidade e Deus vai começando a te exigir. E a fundição é muito para nós. É por isso que nós devemos respeitar os santos. Porque eles se fundiram com a palavra de Deus. Muitos deles foram considerados loucos. Mas não, eles conseguiram a fundição. E cá para nós, meus amados, a maioria de nós chegamos só aqui, até ficar um pouquinho reluzente. Porque quando a gente começa a tirar nossas coisas, a gente começa a ter medo, porque nós somos apegados. Apegados aos bens materiais que nós conquistamos. Nós temos dificuldades. Então, o único caminho da graça, porque Deus ainda na sua infinita misericórdia, Ele ainda nos dá a graça de nos arrependermos, de nós entendermos que nós somos frágeis, que nós não conseguimos, mas através do arrependimento, a graça de Deus chega na nossa vida. Então, meus amados, o recado de hoje: arrependei-vos e começai a observar a palavra de Deus com mais inteligência. Deixar de se apegar menos às coisas do mundo e se apegar mais às coisas de Deus, que nos leva ao céu. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.